Hoje é o nosso último encontro do nosso treinamento do IMP, não é? E o que nós vimos até então? Nós vimos práticas para mercado de trabalho, vimos legislação, vimos também como construir um bom currículo, como se portar de acordo com a legislação em relação a documentos padrão e afins. Então, nós vimos muita coisa. Tá? E muitas coisas que julgo eu serem úteis para vocês, porque não é algo que qualquer local vai te ensinar, principalmente não é algo que a sua escola ensina, não é algo que a sua família geralmente te ensina, é algo que ou você aprende na prática ou você aprende aqui conosco, tá? Então, é uma primeira oportunidade, é uma primeira forma de você entender como funciona o mercado de trabalho. Entendendo que ele, principalmente na aula passada, que foi o dia que eu acabei com os sonhos de todo mundo, mas entendendo que ele é uma máquina, basicamente, que tem as engrenagens que rodam, que você faz parte dela e que muitas das vezes você tem que se sujeitar a coisas que você não gostaria, aí a gente passa a pensar que nós temos que participar também, que nós temos que entrar nesse mercado. E uma das coisas que inicia esse processo, a gente já aprendeu na aula 2, que era o currículo, para você ser eventualmente chamado para uma entrevista. Mas e aí, quando você é chamado para entrevista, o que você faz? Como você se comporta? E aí, meu bom dia. Acho que você vai fazer algum outro módulo, né? Algum outro curso, não sei se o dos pais ou alguma coisa assim, mas qualquer coisa já está aí podendo dar join nas outras salas, tá? Eu sempre dou aula do Limbo, do IMP, porque tem muita gente que é novato no CEDASP. Mas vocês têm sempre o botão do Breakout Rooms, na verdade, em português. Se eu não me engano, ele se chama Salas Simultâneas, e aí vão ter todos os nomes dos professores que vão dar aula hoje. Então é só acessar o curso em específico que você vai fazer, tá? Então, dando continuidade aqui, o que nós vamos falar sobre, qual o assunto da aula de hoje? O assunto da aula de hoje é justamente a entrevista. É o passo adiante depois do currículo, é para onde você vai, o que você vai fazer, como é que você vai falar, como você vai se portar nesse momento que é super importante, porque quem nunca foi em uma, bate o frio na barriga, bate o nervosismo. Eu não sei porque eu estou de máscara, eu posso dar aula sem máscara hoje, é só posicionar algum monitor aqui bem na minha frente. Calma aí, isso vai dar certo. Pronto, e ficar mais aqui para lateral. Pronto. Porque eu tô sozinho na sala, aí acho que não tem problema ficar sem máscara. Tô em pé e tô atrás do monitor. Se alguém reclamar, é isso. Então, dando continuidade aqui, que é mó chato dar aula de máscara. Ainda mais dar aula de máscara, sendo que não tem ninguém assistindo. Não no presencial, tá? Continuando, a gente tem que. O pessoal que tá pela primeira vez em uma entrevista bate nervoso, fica tenso, gagueja, esquece o que tem que falar, não consegue se expressar da forma correta. Tem todos esses problemas que, se você tivesse um pingo a mais de experiência, se você já tivesse participado de qualquer uma outra, isso não seria um problema. Tá? Porque, honestamente, gente, entrevista não é bicho de sete cabeças. Você só fica nervoso quando é a sua primeira ou a sua segunda, ou quando você não está seguro sobre aquilo que você tem que falar. Tá? Às vezes a máscara parece sufocar nossa alma. Não, pois é. No meu caso, eu só tiro quando literalmente não tem ninguém em sala. Se tiver qualquer pessoa, eu tô com ela, porque eu tento seguir todos os parâmetros de segurança o máximo possível. Então, iniciando aqui o nosso conteúdo hoje, a gente vai falar sobre entrevistas, vai falar sobre um trecho das entrevistas que são as dinâmicas. Elas eventualmente podem acontecer, elas são a maneira de você fazer uma entrevista ou um processo seletivo com muito mais pessoas ao mesmo tempo. Tá? Você consegue resumir muitas coisas que você faria individualmente com uma dinâmica. Eu vou falar sobre os principais tipos de dinâmicas e a gente vai encerrar essa aula com um simulado de uma. Ah, Maurício, mas está todo mundo de casa, como é que você vai fazer isso? Meu amigo, eu não sei se você sabe, mas em período de pandemia, as empresas não pararam, tá? Algumas acabaram por fechar, mas outras que tinham bom planejamento continuaram a crescer e continuaram a contratar pessoas. E as entrevistas eram online, tá? Abrir uma videochamada pelo WhatsApp, abrir uma videochamada pelo Skype, ou então cobrava que o indivíduo, o participante, enviasse um vídeo respondendo as perguntas propostas, e era assim, tá? Então tem como fazer sim dinâmica online, beleza? E a gente vai fazer isso. Eu estou com a voz um pouco mais grave hoje, porque eu acho que eu não tinha falado nada, aí caso você, não sei, caso esteja muito alto para você, eu tento falar mais baixo depois. Pronto. Então, o que são as entrevistas? Essa definição, como é minha, eu me sinto, na verdade, na obrigação de lê-la para vocês, porque foi o que fiz, então eu que leio. As entrevistas são meio de selecionar os melhores participantes para a vaga ofertada pela empresa, tá? Oi. Isso. Pode chamar. Eu não sabia que tinha.
temos uma aula presencial. A hora que eu vou ter que colocar minha máscara. Que legal, cara. A vida é muito triste. Pronto. Pior que eu vou ter que ligar o computador do menino. Ah, meu Deus do céu, isso vai ser. Enfim. Dando continuidade aqui, existem diversos tipos de entrevista. Existem as entrevistas somente online, existem as entrevistas onde você acaba por ser provado desde o começo até o final. Eu vou dar só uma pausinha nessa aula, porque eu vou ajudar o pessoal que está aqui no presencial, que eu não sabia que vinha gente presencial, mas aí eu volto para ajudar vocês de novo, tá bom? Só um minutinho. Isso aí foi um erro de comunicação, mas vai dar tudo certo. Vocês vão ter que assistir essa aula do jeito de hoje. Essa aqui vai ser, teoricamente, a última aula, mas faltam as 3 primeiras. Vocês assistem as próximas aulas na sequência. Certo? Ah, Maurício, mas a gente vai começar pelo final. Não, Star Wars começa pelo final e ninguém acha ruim. Né? Refutados. Então, o primeiro passo que a gente estava reconversando, tá? Era sobre entrevistas. O conteúdo da aula de hoje é falar sobre entrevistas e dinâmicas. Opa! Tudo bom? Eita! Calma aí. Eu vou chamar. Pode vir para cá, né, agora. Eu vou chamar. Da recepção do concurso, de cima nem sempre é o conceito do embaixo também. Ou seja, indicadores. Eu continuo as conversas. Acho que tem umas 2 mensagens aqui, Maurício. Então, peraí. Está tendo aulas presenciais, Maurício? Então, não era para estar, mas está tendo. Não, eu estou no limbo. Não, mas tá, parece uma sala em bem como se estivesse lá. Pois é porque eu saí de lá, é normal. Ah, tá certo. Eu fiquei só aquele. Então. E aqui e vamos reestruturar todo o raciocínio da aula e vai dar tudo certo, tá? Nós vamos falar sobre entrevistas e também vamos falar sobre as nossas dinâmicas. O objetivo dessa aula, pode dar o enter aí. Não ver se deu certo. Cruza os dedos, que eu também estou com os meus dedos cruzados. Tá sem internet. Jesus. Na aula, o que é o IMP? O IMP é um programa, uma forma de ajudar o jovem a entender como funciona o mercado de trabalho, para que ele consiga ir para entrevistas de emprego sem ter nenhum tipo de dificuldade técnica. No último dia de aula dos treinamentos, a gente passa uma dinâmica para que vocês sejam colocados à prova e vejam como que pode ser em um momento de verdade.
A gente faz uma simulação para que vocês entendam como e o que pode acontecer. Clica no fone, estou ouvindo a tela, pronto. O áudio dela que não deve estar funcionando. Aí, eu já falei hoje sobre entrevistas, eu já expliquei isso daqui, foi o que vocês perderam, mas também tem muito mais coisas para falar. Então, por mais que vocês não tenham só escutado a parte do que é a entrevista em si, no restante vocês vão pegar tranquilamente. Então, aqui eu tenho uma listagem dos profissionais que eventualmente podem participar de uma entrevista. Tá? Porque nem sempre você já vai estar com alguém que vai ser o dono do chefe da empresa, ou o dono daquele setor específico, ou responsável por ele. Às vezes tem uma série de pessoas que estão lá para te avaliar, que elas têm esse objetivo. Eu já participei de entrevistas, por exemplo, que era só o psicólogo. Literalmente, não tinha mais ninguém para me avaliar, era só um psicólogo mesmo. Ele fazia toda a questão de RH. Na verdade, todas as empresas querem baratear muitos custos, então elas procuram um profissional que entenda de um setor. Às vezes ele não tem nem aquela qualificação específica para aquilo, mas por já ter experiência, ele já entra para fazer aquela função. No daqui, por exemplo, o nosso RH, a formação dele não é em recursos humanos. A formação dele, eu acho que é em algo mais administrativo. Ah, Maurício, mas recursos humanos é administrativo. Nem tanto. Quando a gente fala de recursos humanos, é uma pessoa que tem que ter estudado sobre recrutamento e seleção, uma pessoa que tem que saber lidar com pessoas, é uma pessoa que tem muita pluralidade de informações para conseguir avaliar bem uma pessoa em si. Então, às vezes, não contratar alguém com essa formação específica faz falta. Só que, como a empresa quer baratear, ela acaba pegando um psicólogo, contrata ou paga para ele ter uma especialização, ou já cobra que ele tenha uma especialização em RH e resolveu tudo. Tá? Teve outras entrevistas que eu participei e só tinha literalmente o gestor de recursos humanos. Então, basicamente, eu estava conversando com a pessoa que já ia assinar ou não assinar a minha carteira. Não deu certo. Não consegui conquistar a pessoa com a lábia. E eu também não estava tão preparado nesse dia. Mas essa listagem aqui é relativamente completa. Pode ser que tenha muitos desses profissionais aqui, todos eles no dia da sua entrevista, ou que não tenha nenhum, que podem fazer parte, eventualmente, como eu já citei, o gestor de recursos humanos, um psicólogo, o responsável pelo setor da contratação. Entendo que as empresas, elas não contratam para todos os setores sempre. Eu posso, por exemplo, participar de um processo seletivo para um supermercado, eu só não vou conseguir ficar olhando para ela. Mas dá para entender que eu estou aqui, não dá? Pronto. Eu também não vou subir na cadeira. Eles não pensaram direito nessa logística desse monitor aqui. Enfim, imaginem que você vai participar de um processo seletivo para um supermercado. E lá está contratando para caixa. Tem outros 50 setores diferentes naquele supermercado, mas a contratação é para aquele em específico. Então, às vezes você participa de uma entrevista e está lá o gestor daquele setor em específico. O setor do administrativo, está lá o cara que trabalha com isso diretamente, que vai organizar esses funcionários. Está o do call center de uma empresa, está o gestor voltado para essa parte de telemarketing. Ele que está lá participando, porque ele que vai ver se aquela pessoa realmente pode fazer parte da equipe dele. A entrevista que eu participei aqui no CEDASP, tem o quê? Uns 9 meses, mais ou menos, eu participei diretamente com a pessoa que era coordenadora de ensino. Então, já era a pessoa que ia trabalhar comigo todo santo dia. Se isso é bom ou é ruim, não sei. Para o profissional, para a pessoa que vai estar contratando, isso é excelente. Porque no primeiro dia você já tem um feedback direto de como é que é aquela pessoa. Bom dia, minha jovem. IMP? 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 Tudo bom? Então, eu vou te colocar logo aqui, porque esse computador está do meu lado. Aí eu já te ajudo. Eu estou de máscara, tá? Estou de máscara, já faço. Aí, colocou no seu telefone. Fique à vontade. Continuando, para o gestor, isso é maravilhoso. Para o funcionário, não. Porque às vezes você não se sente confortável com a pessoa, às vezes a pessoa é grosseira, às vezes a pessoa é ríspida, e é aquela pessoa que vai trabalhar com você o tempo todo. Então, desde o primeiro momento naquela entrevista, você já está sujeito a ele. Isso não é nada confortável. Foi basicamente o que aconteceu comigo aqui. Então, não gostei, achei desnecessário, só fui conseguir conversar com o dono da empresa 3, 4 meses depois. Tá? Já estava trabalhando aqui, eu só fui ter acesso a essa pessoa bastante tempo depois. E outras pessoas que podem participar das entrevistas são os administradores ou donos. Também é comum, isso mais para empresas pequenas, que quem é dono da empresa já está lá no mesmo dia, assim que você chega, e já está olhando para você. Opa, você quer trabalhar aqui comigo, né? Literalmente trabalhar para mim. Se isso aqui já é desconfortável, você imagina isso daqui. Primeiro dia você já conhece o seu chefe. Tem muita gente que ainda tem essa ideia do chefe, da chefia, como se isso fosse algo que na prática realmente acontece. Pode fechar essa primeira janela.
são pessoas que não evoluíram muito bem, porque hoje a gente não pensa mais no chefe, a gente pensa num líder, a gente pensa em alguém que assume responsabilidades, que gere pessoas, não alguém que tem um pulso forte que vai basicamente ficar cobrando que você faça as coisas, cobrando que você faça as coisas o tempo todo. Deixa eu ver aqui se isso resolve. Resolve. Pode fechar primeiro. Clica no botãozinho azul que vai aparecer na sua tela daqui a pouquinho. Pronto, vamos passar adiante. Aqui a gente já vai ter uma lista de dicas para entrevista. Antes de começar a dar essas dicas, eu não me lembro se eu já fiz essa pergunta, mas como a gente tem pessoas a mais aqui, eu quero que vocês me digam se já participaram de alguma entrevista e, caso já tenham, quantas participaram, tá? Caso sim, responda o número. Caso não, responde só não. Maurício, por onde é que eu respondo isso? Tem um íconezinho de chat na tela do Zoom de vocês. É só clicar nele que vai aparecer uma janelinha para vocês responder. 38, 52, 18. Embaixo você pode clicar e você altera seu nome. E vamos ver as respostas de vocês agora. Sim, duas. Não, 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 não. Sim, 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 verdade. O pessoal que respondeu sim, então foi só para uma, né? Porque eu falei que tinha que dizer sim a quantidade. Então, tem uma galera que já participou, ótimo, mas tem muita gente que não participou de nenhuma. Eu não vou dizer que isso é ruim, tá? Eu vou dizer que isso é normal, porque da última vez que eu perguntei, a faixa etária de vocês era entre 14 e 17 anos. Eu fui participar da minha primeira entrevista com 18. Eram outros tempos, tá? Hoje em dia, até pela questão do jovem aprendiz, vocês são chamados a trabalhar muito mais cedo. Não é porque eu seja tão velho, deixa eu virar um monitor aqui para mim, pronto. Não é porque eu seja tão velho que não existia jovem aprendiz na minha época, existia, mas as vagas eram muito mais estritas, era um programa que engatinhava ainda, tinha muita pouca informação, minha mãe não sabia onde me inscrever, eu não sabia também, porque eu era um moleque pão pra caramba. Eu fui começar a ter autonomia com 23, 24 anos. Antes disso, minha mãe me levava para todos os cantos. Ela que fazia minha matrícula na faculdade, ela que basicamente fazia tudo por mim. Tá? Me orgulho disso porque tem muita gente que não tem essa possibilidade de ter uma mãe tão presente. Mas eu demorei para ter essa autonomia, então fez muita falta em alguns outros momentos. Voltando ao assunto de líder, eu acredito que é um bom líder. Então, não é a visão de muitas pessoas ainda, mas hoje em dia, creio eu que todo mundo que se vê como líder ou que é o responsável por algum setor deveria pensar em tudo isso que você digitou, meu bom. Principalmente os meus líderes daqui do CEDAS. Mas, enfim, dicasveladas.com. Ninguém ouviu? Ninguém escutou? Segue o bonde. Vamos para as dicas de entrevista, tá? Primeiro passo é a questão da preparação. Preparação vai puxar muitas outras dicas dessa daqui, mas eu gosto de dar o exemplo de preparo citando alguém, obviamente não é uma figura real, tá? É até cartunesca, mas, enfim, conta porque é de conhecimento público. Vocês conhecem o Batman, não conhecem o Batman? Já viram o Batman ser surpreendido por alguém? Não. Por quê? Porque ele é o Batman e ele está preparado para tudo. Eu não estou pedindo para você ter um cinto de utilidades e, tipo, estourou uma bomba, você já tem como counterar isso. Não é essa a ideia. Mas o preparo é, no mínimo, saber onde é a empresa, no mínimo, saber do que ela faz, quanto tempo que ela foi criada, quantas pessoas tem como funcionários, porque pode ser que isso não seja perguntado para você numa entrevista. Mas, mesmo que não seja, você saber isso, na hora que esse assunto chegar próximo, você pode dizer, não, eu vi que vocês trabalham nesse mercado tem mais ou menos uns 15 anos, que vocês têm aí o selo de Great Place to Work. Eu admiro muito quando a empresa tem essa ressalva com um funcionário, e por isso que eu gostaria de trabalhar aqui. A pessoa que está te avaliando, ela é assim, olha só, alguém que fez o deverzinho de casa, porque são raras as pessoas que fazem isso. O restante vai tudo para a entrevista, como um saco de batatas, não estudou, não fez nada, é perguntado uma porrada de coisas, responde o que vem na cabeça e pronto. São esses que passam pela porta da entrevista e voltam sem ser chamados. São os que ficam no aguardo, que a pessoa que está lá entrevistando diz, não, a gente vai ligar para você, tá? Em outro momento. Ou então, você vai para o banco de vagas. Não existe banco de vagas, tá? Se em algum momento, em alguma entrevista, chegou alguém para você e disse, não, vamos cadastrar o seu currículo no banco de vagas, porque nesse momento você não está no perfil. Significa que eu não vou te ligar nunca mais e nós vamos esquecer o seu contato. É isto, tá? Infelizmente, é uma triste realidade. Depois dessa pergunta, eu vai dormir. Como é, né?
Quem é o Batman? O cara perguntou quem é o Batman. Como assim, cara? Como assim, cara? Como é que você não conhece o Batman? Enfim, confiança. Eu disse que o preparo dá o start para alguns outros pontos dessas dicas, tá? Quando você está preparado, você está muito mais confiante. Acho que o melhor exemplo disso são as apresentações de colégio, porque a maioria de vocês aqui ainda está no ensino médio, né? Ou ensino fundamental. Alguém aqui já terminou essa. É nós, adeus essa vida, porque isso não faz a menor diferença na vida de um jovem. Mas enfim, podia ser um ano só o ensino médio, mas são 3, que ele quer te torturar por 3 anos consecutivos. Quando você vai ter alguma apresentação e você estudou aquela apresentação, você conhece conteúdo. Quando você vai se apresentar, não é muito mais tranquilo? Se fala de boas, tá? Às vezes se dá aquelas gaguejadas, mas como você estudou, você consegue se apresentar melhor. Diferente de quando você vai no verde, né? Não, tem que apresentar hoje, vou estudar, sei lá, 5 minutos antes. Pego, leio tudo, o professor faz meia pergunta, eu já esqueço até meu nome. É falta de preparo. A confiança é um passo posterior à preparação. Você se sente confiante quando você sabe do que você vai falar, quando você sabe o que você vai falar naquele exato momento. Então, tem muito. Eu terminei, ô glória. Mais um que terminou. Eu sou inimigo do ensino médio, tá, gente? Meu Deus do céu. Só sofri bullying e passei 3 anos para terminar aquela marmota, mas parecia que foi uns 20. Acho que eu me sinto mais tempo no ensino médio que na faculdade. Eu passei 6 anos na faculdade. Já que os caras que só vai. Então, os seguradores de cartolina, deixa eu dar uma informação para vocês. Os seguradores de cartolina no mercado de trabalho, se eles não mudarem a percepção de vida deles, não tem nenhum emprego para segurar cartolina profissionalmente, certo? E uma hora ou outra, essa pessoa vai ter que ter, no mínimo, proatividade, dinamismo suficiente para ser contratada. Se não, ou ela vai ser sujeita a sempre trabalhos braçais, repetitivos, que pagam mal, ou ela nem vai conseguir emprego. Tá? Então, quando a gente sai dessa esfera de ensino médio para mercado de trabalho, ou você dá uma guinada na sua vida, ou você muda suas percepções e muda a forma como você age, ou você se lasca. Tá? Eu já fui segurador de cartolina. Honestamente, eu adorava. Por quê? Porque eu não queria falar nada, eu tinha uma vergonha de falar em público. Mas hoje em dia as coisas têm que mudar. Já tive que dar aula para 70 pessoas, presencialmente. Foi uma coisa assim meio difícil, mas a gente melhora com o tempo. Apresentação. O que é apresentação? É você conseguir falar sobre si, mas principalmente você ser capaz de responder o que lhe é perguntado. Tá? Se você gagueja mais do que, sei lá, uma mixagem de um MC, você vai repete de novo, isso não é problema se você conseguir responder. O problema é não conseguir responder de jeito nenhum. Se a pessoa te faz uma pergunta com intuito avaliativo, independentemente da sua dicção, se você consegue responder, vai. Agora, se você não tem dicção e não consegue responder, você vai de volta para casa. Tá? É uma das coisas que mais chama atenção negativamente. Eu nunca fui, sempre foi aqui que aqui o quê? Divide as falas. Eu era o que esperava as falas estarem divididas e que sobrava menos. Opa, é minha. É uma frase e eu ainda errava a frase. Um gênio. Um gênio. Ainda bem que eu passei dessa fase mesmo. O profissionalismo também é uma boa dica. Ah, professor, como é que eu vou ser profissional se eu nunca trabalhei? Você não precisa ser profissional para trabalhar. Eu não estou falando de profissionalização. Eu estou falando de conduta pessoal. De você chegar em uma empresa, em uma entrevista, e não falar mal da outra que você trabalhou. De você chegar numa empresa, em uma entrevista, e não querer derrubar a pessoa que está competindo com você de forma desleal. Isso é ser profissional. Tá? Agora, quando você já está trabalhando, o profissionalismo diz respeito à sua assiduidade, à sua frequência, a forma como você realiza a sua função. Mas antes você já pode ser. O que eu indico que chama atenção negativamente em uma entrevista? Quando você, de alguma forma, utiliza a resposta de outras pessoas, vai que você não é o primeiro a responder. A primeira pessoa respondeu e você faz alguma correção a ela, sabe? Isso vai somar para quê? Para você, nada. Para a pessoa, vai talvez chamar atenção negativamente para ela. Mas para quem está avaliando, dependendo da conduta da pessoa, ela já vai olhar para você e olha, eu não gosto de gente que quer subir as custas dos outros, não. Na dúvida, quer somar, faz um comentário positivo sobre a pessoa. Ajuda o cara que está participando da entrevista com você. Tá? Ah, Maurício, mas aí o cara fica com a vaga do meu lugar. Não é essa caça predatória, não, tá, gente? Por mais que a pessoa esteja competindo com você não precisa quebrar ela no meio. Você não tá, tipo, entrando num ônibus e tentando matar a pessoa que está na tua frente. Não é assim que funciona, tá? É para ser competitivo, mas é para ser leal, porque isso chama atenção negativamente. Eu já tive o prazer de ter uma entrevista, aqui no CEDASP, inclusive, onde a pessoa que participou da entrevista comigo, ela me ajudou.
eu não respondi da forma como o nosso avaliador, no caso, um rapaz que não está mais nem aqui, ele fez uma pergunta para mim, ele fez uma pergunta literalmente para me quebrar. Não sei o que foi que ele queria, não sei o que ele queria provar com isso, mas eu respondi da forma como eu podia, né? E a outra pessoa que foi fazer teve o outro processo seletivo, a sequência, que foi responder a pergunta dela, ela me citou, ela disse, não, o camarada ali, como ele tinha respondido, ele respondeu muito bem sobre, eu olhei assim, nossa, que legal, que fofinho. Moral da história, entramos os dois. A vaga era só para um. Tá? A gente se ajudou desde o primeiro dia. E hoje em dia ele está lá, do outro lado, é um velhinho careca que acabou de entrar nessa turma, nessa sala aqui, uma monte de pessoa. Ele virou coordenador. Tá? E, graças a Deus, ele virou coordenador, porque, nossa, eu não imagino a coordenação antiga aqui ainda. A famosa crítica, exatamente, crítica construtiva salva peles e é positivo para você. Uma crítica destrutiva só mostra que você não é um bom profissional ou não age com profissionalismo. E outro ponto é o falar sobre a empresa passada, tá, gente? Ah, Maurício, mas eu nunca trabalhei. De boas. Você está excluso dessa questão. Mas tem muita gente que acha que pode lavar roupa suja da empresa passada da entrevista atual. Não, eu era escravizado lá, colocaram um grilhão em mim, me xingavam, me batiam, nossa senhora, me chamavam de bolsominion. Enfim, faz uma listagem de coisas péssimas, tá? Falando da empresa passada, sendo que não é momento para aquilo. Definitivamente. A pessoa que está te contratando está ouvindo aquilo tudo com aquela cara assim, nossa, faziam isso com você, tadinho. Por dentro ela está pensando, rapaz, eu contrato um homem desse, ele vai falar isso de mim na próxima empresa. Contrato não. E pronto. Isso é uma questão de profissionalismo e ética, tá? Até porque a maioria das empresas, quando você assina um contrato de sigilo de informação. Você não pode falar sobre muitas coisas que acontecem dentro da empresa porque você assinou esse contrato. E algumas pessoas esquecem disso, começam a xingar e ponto, e você pode ser perfeitamente processado pela empresa, tá? Fica aí a dica sobre isso. Nossa, querido meu bom, isso daí, o que eu me... O autoconhecimento vem do preparo e da confiança, tá? Aqui deu um saltinho de volta, mas isso aqui é uma jornada eterna. Eu não sei se vocês sabem a piada dos coachings, mas essa é a hora que vai brilhar um slogan nas minhas costas. Coaching tio Maurício. O autoconhecimento é algo que você busca desde o primeiro dia da sua vida até o último. Você nunca vai se conhecer 100%. Eu acho lindo quando as pessoas começam a falar sobre alguém como um relacionamento e dizem, não, conheço meu companheiro, minha companheira de cima a baixo, de todas as maneiras. Irmão, tu não se conhece, o que dirá uma outra pessoa? Tá? Todo santo dia você pode descobrir algo sobre você. Um gosto novo, uma curiosidade específica, algo que te magoa, que você não fazia ideia. Então, quando você não pensa nisso, quando você não pensa em si antes de projetar o restante das coisas da sua vida, principalmente profissional também, às vezes você nem sabe que você é bom em algo e você passou 10, 15 anos trabalhando com outra coisa, sendo que tinha uma função que te daria muito mais prazer em viver aquilo. Então, perpassa pela ideia do autoconhecimento. A ausência dele pode te transformar em um profissional frustrado. E aí, do nada, você escolhe uma profissão pelo dinheiro, começa a trabalhar, ganha aí seus 15 mil reais, isso, acho que todo mundo vai entender do que eu estou falando. Ganha seus 15 mil conto, trabalhando umas 12 horas por dia em plantão, chega alguém com um machado na cabeça e você diz, não, isso é virose e vai embora. Tá? Tem muitas pessoas que não gostam do que fazem, porque elas não se conhecem, certo? Então, antes de escolher sua profissão, antes de pensar em salário, antes de pensar se tem várias vagas para o mercado de trabalho para aquela função específica, pense se você gosta de fazer aquilo. Tá? Você que vai se sustentar depois. Quando seu pai e sua mãe se forem, o que você faz vai ser o que você ganha. Se aquilo que você faz não é o que você gosta, é o que seu pai ou sua mãe gostavam, rapaz, você vai ter que aturar aquilo para sempre. Ou recomeçar do nada, mudar tudo, tá? Diga, meu jovem. Obrigado, Tei. Obrigado. Uma fofura de pessoa. Pronto. Se aquilo que você faz não é aquilo que você gosta, tá? Você vai ter que conviver com aquilo para sempre ou reconstruir a si mesmo. A questão do autoconhecimento também é uma jornada eterna por conta disso. Medicina com amor, então, a medicina com amor do nada vai, sei lá, atender qualquer pessoa e atende como se fosse um saco de batata, sem nada, sem nenhum senso humano. Eu tive um médico na minha vida que falou sobre a minha irmã, que diagnosticou ela com leucemia, sendo que ela tinha anemia. Ele só olhou para ela e disse, olha, eu acho que seu quadro anêmico já evoluiu para uma leucemia e você tem que fazer quimioterapia. Ela foi em um outro médico depois de estar desestruturada psicologicamente, porque você chega numa pessoa e diz que ela tem algo assim, você realmente quebra ela no meio, e o outro médico só disse, não, você vai fazer esse tipo de dieta, você vai começar a se alimentar e tomar essas vitaminas, e isso é perfeitamente recuperável.
Não era questão de incompetência, era questão de má vontade. Tá? E aí fica a dica, escolha de acordo com o que você gosta mesmo. Ah, Maurício, mas o que eu gosto não dá dinheiro. A não ser que seja vender miçanga, tudo é possível que você capitalize em cima. Ah, Maurício, mas eu conheço alguém que vende miçanga e arretar. Até isso deu certo. Mas se você gosta de jogar, tem como você se profissionalizar nisso? É um caminho difícil? É um caminho difícil, mas dá certo. Se você gosta de dançar, tem como se profissionalizar nisso? Se você gosta de atuar, tem como se profissionalizar nisso? Tudo tem um caminho profissional, mas vai depender de muita dedicação. Porque se é um campo que é muito difícil de ganhar dinheiro, meu amigo, você vai ter que ser um pioneiro, tá? Mas se é aquilo que te faz, se é aquilo que te faz acordar pela manhã feliz de trabalhar com isso, então vale a pena a tentativa. Outra dica é ter o seu currículo atualizado. Tem gente que mexe no currículo de entrevista em entrevista. Então, às vezes é de 3 em 3 meses, de 5 em 5 meses, todo santo dia, tá? Mas é para você ter coisas novas no seu currículo, pelo menos de 6 em 6 meses. Uma experiência profissional nova, uma qualificação profissional nova, e você vai deixando ele cada vez maior. O ideal é que você tenha pelo menos 2 páginas de currículo preenchido, com informações úteis para aquela vaga. Não 2 páginas de currículo preenchido com qualquer coisa, tá? Definitivamente não. Na aula 3, a gente falou. Na aula 3, não, na aula 2, a gente deu uma aula sobre construção de currículo. Vocês ainda vão pegar essa aula comigo, tá? E nela a gente fala que o objetivo do currículo é o que norteia todo ele. Então, quando a gente chegar nesse ponto, vocês vão entender do que eu estou falando. Deixa eu só ver aqui o que o cara escreveu. Professor, eu sei que isso parece um pouco bobo, mas quem é fã do Harry Potter pode usar suas casas de Hogwarts para se inscrever no seu currículo. Meu Deus do céu. Tu coloca isso no teu currículo para participar da entrevista de telemarketing, o cara vai olhar para você, quê? É o quê? Tá? Mas, enfim, adorei a ideia. Achei tendência. Networking em dia também é uma boa dica. Quem aqui sabe o que é networking, coloca eu no chat. Quem não sabe, coloca não eu, tá? Só que a gente tem que ter sempre 2 respostas. Eu vou comer meu chocolatezinho aqui, porque eu já tô, né, com fome. Professor, você está incentivando a gente a escrever errado. Não, é só pelo meme. Então, eu não entendi. Eu perguntei se vocês sabem o que é networking. Networking é uma construção profissional de todas as pessoas, de todos os contatos que você teve na vida. Digamos que hoje eu estou aqui trabalhando no SEDASP, mas antes do SEDASP eu trabalhei em outros locais. As pessoas com que trabalharam comigo sabem do meu potencial, sabem o que eu sei fazer, sabem das minhas capacidades. Então, elas perfeitamente podem falar bem de mim, podem me ajudar no futuro quando eu não tiver uma vaga, quando eu não estiver mais trabalhando. É assim que a maioria das pessoas consegue um emprego hoje. Quando você vai do zero, sem ter conhecimento nenhum para uma vaga, você vai ter que participar de várias e várias entrevistas, vai ter que enviar currículo para vários e vários locais. E isso, às vezes, é um processo muito sacrificante. Quem tem um pai e uma mãe nessa situação sabe como é. Acorda todo dia cedo para participar daquela entrevista, volta para casa cansado porque não deu certo. Mas quando você tem um networking, ou seja, quando você tem contatos, os contatinhos do bem, tá? Contatinhos profissionais do bem, você consegue isso muito mais rápido. Então, como a gente consegue construir um bom network? Sendo ético, sempre, tá? Em todos os locais em que você trabalhar, fazendo com que as pessoas conheçam e saibam o seu potencial, nunca trabalhar de má vontade, nunca sair pela porta de trás de empresa nenhuma, porque isso pesa muito negativamente para você depois. O ideal, mesmo que você esteja sendo demitido da empresa, é que seja só porque vai ter um corte de vagas, corte de investimento, corte salarial. Agora, quando você sai por incompetência, quando você sai por justa causa, porque você cometeu alguma coisa, você fica falado. As empresas, elas geralmente conhecem os profissionais que já trabalharam nela e elas podem perfeitamente falar mal de você depois. No caso aqui no SEDASP, do nada, eu vou aqui, dou um murrão no aluno e sou demitido por causa disso. Todas as outras empresas em que eu for querer trabalhar dando aula de informática, elas vão saber que eu fiz isso, tá? Então, tem o lado positivo do network, assim como tem também o lado negativo do network. E a última dica para você participar 10/10 de uma entrevista é resposta segura, tá? Quando a pessoa te faz uma pergunta, ela não espera que você dê voltas e voltas e voltas para responder. Se eu pergunto agora para você, olha, como você se vê daqui a 5 anos? Você começa a pensar. Então, eu me vejo com um carro, com uma moto, trabalhando,
E o I, a pessoa já tá, ela vai acompanhando o seu I com um, pensando, meu Deus do céu. Eu não peço que você tenha... Isso não é questão de tranquilidade, isso é questão de saber o que você vai responder. Tá? Se alguém te faz esse tipo de pergunta, já é para você ter pensado nisso antes. É para você saber isso agora. Tá? Ah, Maurício, mas eu sou uma criança de 13 anos, como é que eu vou saber onde que eu vou estar daqui a 5, 6, 10, 15 anos? Comece a se perguntar isso agora também. Se essa foi a primeira vez que você escutou isso, já comece a se projetar, porque daqui para o restante da aula, vocês vão ver que isso é muito tranquilo de aparecer em entrevistas. Aparece até demais. Só o futuro sabe? Não. Você que constrói o seu futuro, minha jovem. Então, partindo desse pressuposto, você que pode conseguir responder essa pergunta da forma como você quer. E, inclusive, vou até dar dicas de como responder essa pergunta na sequência. Aqui tem um restante do manual, que é só umas dicas finais, para você não mentir, tá? Se você não sabe fazer aquilo que a empresa está cobrando, não diga que sabe. Se no caso, a vaga é para trabalhar com atendimento ao cliente, não pediu para que você entregasse no seu currículo alguma informação sobre falar em uma língua estrangeira, mas o cara te perguntou, você consegue se virar se um cliente for norte-americano e vier falar com você em inglês? Você diz, me viro tranquilamente, de boas, porque na hora você quer a vaga, mas chega no dia, o cara chega para falar em você em inglês e você fica, eita! Aí você vai para o Johnny to Hand, Johnny to High, isso não funciona, tá? Definitivamente não funciona. E em conversação não tem Google Translator. Sinto muito. E principalmente, os caras falam muito rápido. Às vezes você pega uma palavra e outra, eita, fala devagar, irmão. Às vezes você não sabe nem pedir pro cara falar devagar. Speak slow, cara. Que? Não dá muito certo. Então não mintam, tá? Mais uma dica importante é, esqueça a sua vida pessoal. Se você vai participar de uma entrevista, você não pode ir lá pensando na sua mãe, no seu pai, no seu filho, no seu boy, tá? Pelo amor de Deus, isso fica na sua casa. Isso daqui é uma das dicas que eu dou, porque é uma das coisas que eu mais faço. Eu posso não ser um exemplo de pessoa em muitos aspectos, mas profissional eu sou. Então, quando eu venho trabalhar, quando eu saio da minha casa para trabalhar, eu não tenho vida pessoal, eu esqueço. Se eu tiver com algum problema, eu não saio para trabalhar. Se eu tiver alguma coisa que, nossa, eu vou para entrevista, mas eu estou toda hora olhando para o meu celular porque minha mãe está doente, meu pai está doente, meu gato está doente, meu irmão está doente, alguém está doente, não vai para aquela entrevista. Não vai. Vai cuidar dessa pessoa. Se ela está cobrando tanto essa tua atenção, vai lá e dá atenção para ela. Tá? Porque se você fica servindo a dois senhores nesse exato momento, a pessoa vai saber. Tá? Se você puxa o celular do bolso na hora de uma entrevista, a pessoa já olha, olha o interesse desse daí como tá baixo. Aí você pega e explica para a pessoa, não, é porque tem fulano doente na minha casa. Ela já vai pensar assim, beleza. Então esse cara, quando eu precisar dele, quando contratar ele, ele vai agir do mesmo jeito. Ele vai não dar atenção para a função que ele vai estar exercendo, porque ele vai estar respondendo pessoas no WhatsApp, no celular em si. Isso é muito chato, tá? Porque parece que o empregador, ele é, nossa senhora, a pior pessoa do mundo, porque ele não vai me deixar responder meu pai que está doente, mas, cara, tu não era para estar lá, certo? Pense dessa maneira. E a dica final sobre isso, quando você for contratado e você for realizar a sua função, for trabalhar, vá e faça o que você tem que fazer. Se você não está bem para isso, explique, tente não ir, mas se você chegou no local, vá e faça o que você tem que fazer, tá? Independente de tudo, se você está lá é porque você consegue. Mantenha o seu foco, tá? Então, em momento nenhum, quando você esquece a sua vida pessoal, você perde seu foco, tá? Não tem nada na entrevista que vai fazer você perder seu foco, teoricamente. A não ser que você pegue seu celular e fique olhando coisas e coisas, tá? Então, pelo amor de Deus. A questão dos acessórios, eu nem gosto de dar isso como dica, mas é um dia para não exagerar, certo? Então, se você tem o hábito de usar brincos muito grandes, se você tem o hábito de usar uma porrada de pulseira, a não ser que alguma delas tenha alguma mística para você, não vá, não precisa, vá clean, vá tranquila, vá literalmente com o mínimo de coisas para chamar atenção. E a questão da intimidade, isso aqui é muito regional, é o famoso bem basiquinha. É muito regional, mas o cearense, ele acha que a qualquer momento pode puxar brincadeira com as pessoas. É incrível. Você não conhece do nada. Ei, bicho, não sei o que, não sei o que. E é muita intimidade. Você fica, nossa, uma galera que entrosa muito fácil. Mas você estava falando de um ambiente de trabalho. Às vezes, tentar entrosar com um cara, ele já olha para você, vai, doido. Tá pensando que tá onde? Em casa, cara? Então, você não precisa ser também exagerado de ficar com a cara sisuda, como se fosse o pior dia da sua vida naquele momento. Tipo assim. A pessoa te responde tudo. É isso aí. Mas você também não precisa ser um tiririca, tá? Então, tiver abertura, aproveite a abertura. Se não tiver, não faça isso.
Mas pior que é verdade. É, exatamente, pô. Eu falo isso. Que no dia da minha entrevista aqui, o Chris Elton, que é a pessoa que estava participando, super entrosado, fazendo brincadeirinha aí, bicho. Depois tu me dá teu WhatsApp e tal. Eu, que isso, cara? Eu nem te conheço, menor. A dica para a dica final, antes da gente começar a falar sobre as dinâmicas, é de vestimenta. Isso daqui eu me sinto sempre pisando em ovos, porque eu não gosto de falar, eu não gosto de citar nada sobre o padrão de roupa das pessoas, porque isso daqui é uma característica dela, é como ela gosta de se vestir. Mas em determinados momentos vocês não podem fazer exatamente como você gostaria, porque aquela pessoa vai te avaliar por isso. E eu também não vou citar exemplo por exemplo disso daqui, eu vou dar só uma dica bem básica para geral. Na dúvida, vá, como a jovem colocou, o basiquinho. Vá com o sapato fechado, tá? As moças, se não tiver, vá com a melissa da vida fechada. Ah, não tenho. Vá com uma rasteirinha, mas que não seja uma havaiana, pelo amor de Deus. Calça jeans, e uma calça que cubra toda a extensão da perna. Pelo amor de Deus, não é dia para roupa com 55 rasgões. Você não vai para BM, brother, você vai para uma entrevista. A blusa sem decote, de boas, fechadinha. Para os rapazes, não é camisa de time, pelo amor de Deus. Cidadão, tu vai com a camisa do Fortaleza no dia da entrevista. Nossa senhora, eu já vi muito disso. Então, vá ao básico do básico. Sobre maquiagem, vá tranquilo em relação a isso. Você não precisa estar maquiada para night. Vá com, sei lá, uma base. Não sei, eu também não me maqueio, não sei o nome das coisas. Mas também não precisa exagerar, nem em acessórios. Eu não falo sobre cabelo, e eu não falo também sobre questão de tatuagens, porque isso para mim é até ofensivo. E se em algum momento você participou de uma entrevista que a pessoa não te aceitou por conta de cabelo ou tatuagem, você pode processar, tá? Porque claramente isso é preconceito, claramente, às vezes até questão de racismo também. Se você se sentir desconfortável em alguma entrevista, você pode levar isso adiante, mas lembre de gravar, tá? Agora, se você tem muitas tatuagens e você acha que vai ser um cargo que vai, de alguma forma, trabalhar com pessoas com atendimento, vá com elas cobertas, tá? Coloque uma camisa de manga longa, porque você não sabe como é que é a cultura da empresa. Durante o processo seletivo, você pergunta, opa, vocês têm algum problema com tatuagem? Se o cara disser, temos. Aí você já olha assim para sua manga, eita, nunca mais vou vir de regata na vida, tá? Porque, às vezes, é uma coisa bem chata. Agora, o povo que tem tatuagem no pescoço é embaçado. Tem uma galera que tem tatuagem no rosto, aí fica difícil demais. O povo com alargador, Jeová na causa, tá? Eu tinha um carinha que trabalhava aqui que ele tinha um alargador e a orelha dele era literalmente assim. Ele acabou conseguindo um emprego, mas tem alguns momentos em que chama atenção negativamente. Ah, Maurício, mas entra no caso de poder processar também? É. Só que às vezes a cultura da empresa é contratar pessoas com um padrão de imagem. É feio, é racismo? Às vezes é, mas é da empresa, certo? Então, se você não está nesse perfil, é bom que você não participe dessa entrevista para não gerar o desconforto para você, beleza? Isso daqui é exagerado, tá? Acho que ninguém precisa andar de terno e tal. No máximo que você deva ir, talvez seja com uma camisa social de botões, mas isso daí é de boas. Nem todo mundo tem, então não tem como cobrar isso. Cada empresa tem o seu perfil, exatamente. Cada empresa tem o seu perfil. E cada vaga também tem um. Você não quer esse exemplo de pessoa com o alargador e tatuagens para uma vaga de atendimento quando você vai lidar com pessoas de meia idade, por exemplo, de 30 e 40 anos. Porque eles vão ter preconceito com isso. O teu público vai ter preconceito com o teu funcionário. Tá? É por isso que a maioria das empresas não contrata. Para encerrar aqui, a gente já vai entrar na ideia das dinâmicas. Tá? Explicar para vocês o que são. Imaginem hoje que eu fosse, sei lá, tem uma vaga aqui para preencher de jovem aprendiz no SEDAS. Isso aqui é só um exemplo, exemplo. Do nada a pessoa, eita, tem mesmo? Não, calma, filho. No futuro a gente vai abrir, tá? Mas não agora. E eu tenho 6 pessoas para participar. Se eu fosse atender individualmente cada uma delas, eu teria um roteiro com 10 perguntas, perguntaria as 10 coisas para cada uma delas, e aí eu teria no mínimo 60 respostas, isso daí poderia demorar, sei lá, entre 8 e 10 minutos para cada uma. Para 6 pessoas, eu perderia do meu dia 1h30, mais ou menos. Tá? Entrevista individual não é tão funcional assim por conta disso. Porque hoje em Fortaleza, se eu abro uma vaga para qualquer coisa, uma vaga para varredor de parede de um shopping, né? O cara só vai varrer parede. Vai ter umas 100 pessoas para fazer a entrevista para aquilo. Se eu abro uma vaga para call center para trabalhar 28 horas em 2 dias, eu não sei nem quantas horas por dia isso dá 14 horas por dia, pronto. E uma folga, 28 horas, enfim, uma jornada estúpida de difícil. Vai ter 100, 150 pessoas para participar desse processo seletivo. Sempre. Para qualquer coisa, tem concorrência. Então, se eu for avaliar de pessoa por pessoa,
Eu, como entrevistador, vou ficar massacrado, cansado. Isso vai ser uma experiência negativa para mim e para as pessoas. Então, eu substituo a entrevista individual por dinâmica. Uma dinâmica é um meio de facilitar esse processo seletivo, de pegar várias pessoas, aplicar uma função, uma tarefa para todas elas naquele momento, avaliar elas, fazer uma triagem de quem saiu melhor, e aí, com esses que saíram melhores, eu faço a entrevista individual. Aí, de 100 pessoas, eu fico com uns 10, 12, avalio esses e consigo me virar. De 6 pessoas, eu ficaria com 2. Já colocaria para começar a efetuar a função para colocar em teste. Então, é uma maneira muito prática, uma maneira muito funcional disso. Queria, o negócio do Jovem Aprendiz. Fiquem atentos, o pessoal aqui do CEDASP mesmo. Acho que, se não me engano, na próxima administração a gente já vai começar com isso. Os alunos ficarem pelo menos meio período aqui trabalhando com a gente. Acho que a gente vai abrir 2 vagas. Pronto. Aqui tem exemplos de dinâmicas, tá? A primeira, a dinâmica que eu já participei na faculdade foi muito legal, é a do jornal. Depois você comenta pra gente como é que foi. Eu trago algumas aqui que nem todas são legais, tá? Nem todas são legais, mas que eu já vi funcionando, tá? Que eu já vi pessoas aplicando. Um exemplo de dinâmica de projeção de futuro. Lembra que eu falei mais um pouquinho mais cedo sobre uma pergunta de como é que você se vê? Isso é o que mais acontece, é uma das mais comuns. Não é exatamente uma dinâmica, é uma pergunta que a pessoa faz para geral, quem respondeu legal já dá um passinho adiante, quem não respondeu fica mais de lado. Às vezes é médio, longo prazo, curto prazo, e você tem que ter uma resposta pronta para todos. Tá? Se te perguntarem como você se vê daqui a 5 anos, é curto prazo. Médio prazo seria daqui a 10. Daqui a 20 anos, aí já é longo prazo. E são planos que às vezes a gente nunca nem parou para pensar, pô, como é que eu me vejo daqui a 20 anos? Eu me vejo morto. Porque com a saúde que eu tenho hoje, meu Deus do céu. Eu tenho, nossa senhora, mais problema de saúde que um idoso de 90 anos. Mas como é que você responde isso? O meu objetivo aqui, gente, não é colocar vocês para fazerem cada uma dessas dinâmicas. A gente vai escolher uma delas para todo mundo conseguir fazer. Mas o meu objetivo aqui é dizer como vocês se viram nelas. No caso da projeção de futuro, você não vai responder coisas banais, tá? Então, você pode até citar bens materiais. Pode, eu quero uma casa, eu quero um carro, beleza. Mas se tua resposta só foi isso, irmão, o cara que vai estar te avaliando vai pensar em você como um materialista, como alguém fútil, tá? Eu já vi muita gente respondendo isso, não, eu quero um carro e uma casa. Um carro e uma casa e o que mais? E sua construção social? E o seu próprio profissionalismo? Onde é que você vai colocar? Nem coloca. Muita gente não responde isso. Muitos jovens passam batido disso. A melhor resposta possível é citar os bens materiais, caso você queira, falar sobre as suas qualificações profissionais no futuro, do seu profissionalismo, de qual carreira você quer seguir, de qual faculdade você quer fazer, e para puxar a sardinha, que é dar o famoso laço no nó, você pode colocar a empresa no futuro. Você diz assim, não, eu me vejo daqui a 5 anos terminando a minha faculdade, talvez aí comprando a minha casa, né? E tendo conseguido subir de cargo nessa empresa. A pessoa já olha assim, tu quer o meu cargo? Não, ela não vai pensar dessa maneira. Mas ela já pode olhar para você com outros olhos. Ela sabe que aquilo é mentira, mas pelo menos você cumpriu a cartilha direitinho, tá? Se você está participando de um processo seletivo que você vai querer sair em 5 anos da empresa, então você basicamente tem o quê? Um prazo de validade lá, tá? Isso é uma boa maneira de responder isso. Às vezes a gente tem desafios em grupo ou desafios individuais. Isso aqui é o modelo que a gente vai adotar. E, cara, isso abre muito precedente, muitas ideias e muitas possibilidades para o entrevistador. Dependendo do maluco, eu falo maluco mesmo, ele pode colocar uma coisa para vocês que você fica, mano, para quê? Não tem nem sentido. Eu participei de uma que acho que foi uma das coisas mais sentidas que fizeram na minha vida, que era uma entrevista com 30 pessoas, 30 desconhecidos. E a entrevistadora, eu acho que ela estava querendo cumprir tabela ou então mostrar alguma coisa muito importante, como se ela fosse a diferentona. E ela fez uma prática de entrevista não, de dinâmica, que é colocar todas as 30 pessoas, ou mais de 30 pessoas, em círculo, só que em sequência de cadeiras, como se elas estivessem em uma filinha. Ela deitou cada um, uma porrada de estranho, um no colo do outro, tá? E foi removendo as cadeiras de uma por uma. E, assim, isso tem justificativa em uma empresa quando você já está trabalhando. Agora, numa entrevista, não. Você está trabalhando o quê naquilo? Está trabalhando a segurança que um profissional tem no outro. Nenhum ali trabalhava lá. A gente ainda queria trabalhar. Ela disse, não, desde o processo seletivo eu quero que vocês tenham confiança no outro. Eu confiança no quê, cara? Eu estou competindo com um maluco. Só que no meu caso, eu fiquei do lado de um carinha que ele tinha uns 130 quilos. E ele foi se apoiar em mim.
Na hora que ele estava baixando, eu já estava segurando ele com a cabeça. Eu era o único que estava segurando o maluco, sabe? Porque eu tinha plena convicção que eu não ia aguentar. Aí foi baixando de um por um, quando ele baixou em mim, meu Deus do céu. Quando ela chegou para tirar a minha cadeira, moça, isso não vai dar certo, porque eu estava balançando. Ela foi puxando a cadeira e eu fui caindo. E eu literalmente fui o único que caiu. Quebrei a corrente, quebrei a corrente. Provavelmente foi por isso que eu não fui contratado, foi por isso, mas é porque eu não seguro 130 quilos nas minhas pernas. Eu não faço academia. Tá bem claro, na verdade. E, enfim, ela disse, não, eu pensei que ia dar certo, mas não deu, enfim. E ela ficou com aquela cara de pastel e foi uma situação meio desconfortável. Mas pode ser qualquer desafio, tá? Pode ser qualquer coisa que faça vocês trabalharem em equipe. O ideal disso, a forma de se sobressair melhor em um desafio individual, é evocando a ideia do trabalho em equipe. Conseguindo chamar atenção positivamente nisso, dando as melhores proposições. Vamos sobreviver a um incidente. Tente ser proativo, tente falar alguma coisa. Tá? Você ficar calado em um desafio, ou em grupo ou individual, é o pior passo, é a pior ideia possível. Fale alguma coisa. Como que ela tirou a cadeira com o cara sempre? Não. Então, ela tirou a minha cadeira, o cara estava nas minhas pernas, entendeu? Ela achou que eu ia conseguir sustentar o maluco. Eu mal me sustento, eu tenho o quê? 70? Então, enfim. Também tem outra ideia das perguntas, como um exemplo de dinâmica, que vai você conseguir fazer essa triagem mais tranquilos. Tem muitos exemplos de perguntas que, por exemplo, que animal você se espelha? Que animal é parecido com você? Que animal lhe representaria? Aí o jovem pensa sempre no animal mais, como eu posso dizer, mais imponente, mais perigoso, mais alguma coisa assim. Eu já vi muita gente respondendo isso como tubarão. Eu fico pensando, tá, por que você seria um tubarão? Você seria um peixe que come igual uma desgraça, come todo mundo pronto? Não, é porque ele é um predador. O cara que falou isso respondeu dessa maneira, porque ele é um predador. Aí você é o quê? Um predador? Você tá a fim de matar alguém aqui agora, irmão? Você tem algum problema? Tem? Parece. Já responderam como leão, não, porque o leão é o rei da selva. O entrevistador tem olhado, sim, você é rei da onde? Do Bom Jardim, irmão? Que negócio de rei, cara. Que marmota. A dica para responder isso, quando te perguntarem sobre animais, não é você escolher pelo animal, você escolhe por si, tá? Escolha um animal que tenha alguma qualidade próxima ao que você tenha. Se você é muito observador, você escolhe um animal que faça isso. Se você é muito trabalhador, você escolhe um animal que faça isso. Mas é de acordo com você primeiro, tá? Ele que tem que ter uma qualidade sua, não você que tem que ter uma qualidade dele. Fica aí a dica. Eu diria raposas são astutas e observadoras. Uma formiga tem 7 dias de vida útil e depois morre, depois de trabalhar tudo que podia trabalhar. Cuidado com os animais, gente. Formiga é bem triste. Ou então elas ficam perdidas do nada, né? Aquelas que criam asas, saem voando e do nada você encontra ela num poste morta. Ai, Jesus. Personalidades famosas também seguem a mesma lógica. Você vai escolher de acordo com uma qualidade sua, uma pessoa que tenha isso. Tá? Você não vai escolher a personalidade porque, nossa, o cara é descolado. Eu vou escolher o MC Pose. Por quê? Porque é da vontade. Não, o MC Pose é um meme, meu Deus do céu. Enfim, também tem os efeitos e qualidades, que são as mais difíceis de responder, porque hoje em dia, se eu chegar para você agora e perguntar, irmão, me diga aí 3 qualidades suas. Eu peço só 3, a pessoa fica, eita! Aí dá aquele delay pensando. O delay pensando, a pessoa que está te entrevistando já olha para você, ixi, não se conhece, quer conhecer a empresa, quer trabalhar, fica difícil. Defeito, todo mundo consegue responder uns 3, 4. Porque primeiro a sua mãe lhe dá essa lista todo santo dia. Quando ela começa a reclamar das suas coisas, rapaz, agora a qualidade é um pouco mais difícil. Então, vocês precisam pensar em algumas, mas a dica para cá é não respondam às clichês, tá? Quando você pergunta de defeito, não, eu sou perfeccionista demais. Isso não é defeito, gente. Você perfeccionista, o máximo que você tem é algum problema com ansiedade e afins. Mas por que eu não contrataria alguém perfeccionista? O cara vai trabalhar e vai fazer a função dele perfeitamente. Então, eu contrato, eu quero um setor inteiro de perfeccionistas. Tá? Isso não é defeito. Assim como qualidade também não é, por exemplo, eu sou proativo, eu sou dinâmico, eu sou conversativo, eu sou isso. Você dá uma listagem de coisas que você decorou, que o maluco olha para você, nossa, que legal. Primeiro dia de trabalho, você não é nada do que você tinha dito. Diz que é proativo, mas o cara tem, sei lá, uma papelada inteira para você arquivar e você tá lá esperando alguém te mandar fazer alguma coisa. Tá? Isso daí já entra na primeira dica que eu dei lá no começo. Não minta, tá? Quem tem toque super se identifica. Eu vou até dar um mergulho. Mergulho de quê? E o último ponto é os questionários ou problemas técnicos, que são exemplos de dinâmicas voltadas para um setor específico. Se eu tenho aqui uma vaga para auxiliar administrativo,
Eu posso querer, como uma dinâmica mais técnica, pedir que as pessoas atendam pessoas, pedir que os meus candidatos atendam alguém, façam um atendimento prévio, ou então, se é um setor de vendas, eu já peço para que ele tente vender alguma coisa ali, tá? É uma dinâmica? É uma dinâmica também, mas é bem mais específica para aquele setor. No meu caso, no primeiro dia, nem falaram isso. Eu só cheguei aqui para uma entrevista que, teoricamente, dura 30 minutos. Eu fiquei de 1 hora até 5h30 da tarde. Do nada, né? E o processo seletivo era a criação de uma aula e também ministrar essa aula para o coordenador. Se eles tivessem dito isso, eu teria me preparado um pouco melhor. Mas, enfim, deu certo, né? Deu certo. Então, estejam preparados para isso, porque pode ser que ocorra qualquer uma delas, tá? Vocês têm que estar bem com isso em mente e ir desenrolando. Porque você nunca chegam para você e dizem, olha, no processo seletivo de empresa tal, é sempre uma pergunta tal e tal e desse jeito. Não tem essa cartilha, tá? Na Context tinha, mas a Context nem existe mais. Então, vamos seguir para nossa dinâmica. Por que eu trago essa? Eu gostava de uma outra antiga que eu consegui fazer de uma maneira diferente, mas porventura do EAD, a gente acaba tendo que se adaptar, certo? Tem muita gente que está em casa, então eu não posso cobrar uma coisa que não seja possível para todo mundo. Mas aqui, muita gente vai poder habilitar o microfone, o pessoal que está na sala também vai poder interagir de alguma maneira, tá? Usem muito o chat para conseguir se resolver. O que nós temos? Ocorreu um acidente. Imaginem toda a sonoplastia agora. Começou a piscar a luz, vocês estavam no avião. Começou a piscar a luz, você já fica, meu Deus. Eu não imagino isso no ônibus. Aliás, no ônibus não. Num avião eu nem me imagino, porque eu não tenho uma ideia, nem planejo um dia pegar um avião. Porque eu sei que com a minha sorte, por mais que a aviação seja muito mais segura do que um ônibus, com a minha sorte ele cai. Coloca o pé nele, o motor já falha o outro, a asa cai, né? Cai, sei lá, um urubu na ventilação, explode. Enfim, vai acontecer alguma coisa dessa. Eu não gosto nem de barco, porque tem sempre a possibilidade, e eu não sei nadar. Não sei nadar e também não sei voar, então é melhor continuar andando de ônibus, tá? Vamos seguir aqui. Vocês estavam simulando, tá? Vocês estavam com um voo com destino ao Japão. Tem um motivo de eu colocar essa localidade, porque o pessoal que é mais, como posso dizer, conhecedor das geografias e afins, vai conseguir fazer a triagem de mais ou menos onde foi que vocês caíram, tá? Agora, se você não entende muito disso, se você não sabe onde é que é o Japão, então deixa para o povo que sabe. Vamos seguir aqui. A viagem, naturalmente, é bem longa, é uma viagem de 28 horas. Mas com menos da metade de tempo de rota, o avião sofre uma pane mecânica e cai. Muitas vidas são perdidas, tá? Infelizmente, né? O avião caiu, não tem como todo mundo sair vivo, mas você e os demais alunos online, então todo mundo que está online está vivo, tá? Sobreviveram à queda do avião no meio de uma floresta à noite. Guardem as informações. As próximas atitudes podem ser determinantes na sobrevivência do grupo. Sabendo apenas que os escombros do avião estão aparentemente espalhados, então vocês não caíram, não estão do lado de todas as peças do avião, e alguns dos alunos estão feridos, eu não vou sortear quem está ferido e quem não está. Não precisa disso. Tá? Quais seriam os planos, ações e estratégias do grupo para sobreviver à situação? Então, você tem uma situação que é um problema. Como é que você faria e o que você faria para resolver? O ponto dessa dinâmica é que vocês só têm 5 passos para escolher o que vocês fariam. Primeiro eu vou fazer isso, depois isso, isso e isso. E é um consenso. Então, aqui vocês vão ter que trabalhar a questão da comunicação. Quem quiser falar, pode habilitar o seu microfone ou escrever no chat, tá? E os 5 passos são para resumir, porque as escolhas são importantes. Em mercado de trabalho, escolha é muito importante. Então, se eu começo aqui a pensar em vários passos, às vezes alguns podem ser resumidos, tá? Então, é hora de vocês começarem. Eu vou parar a gravação para ouvir vocês.